Aleluia, aleluia, aleluia. Se tivesse um acrílico, por favor. Aleluia. E a paz de Cristo em vossos corações. E ricamente habite Vou evangelhar mesmo. sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega um menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega um menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos na oitava de Natal. Hoje ainda é Natal, então a gente pode desejar uns para os outros ainda, né? Um Feliz Natal. Dentro da oitava, nós celebramos esta realidade tão bonita da nossa fé. Jesus veio habitar em nosso meio como um de nós, no seio de uma família, a Sagrada Família de Nazaré. Tem um amigo padre que dizia assim: a minha família não é a Sagrada Família, mas para mim a minha família é sagrada. E eu acho que todos nós podemos dizer isso também. A nossa família não é a Sagrada Família, mas a nossa família é sagrada. Porque no interior das nossas famílias nós aprendemos as coisas sagradas. Aprendemos o amor, aprendemos a fé, aprendemos o perdão, todas essas coisas que são sagradas porque são próprias de Deus e que Deus passa para nós no interior das nossas famílias. Deus mesmo é uma família. Deus não é uma pessoa solitária, Deus são três pessoas: Pai e Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse amor entre o Pai e o Filho. Deus mesmo é família. E por isso também não é de se estranhar que Deus, quando se encarnou, quando o Filho de Deus veio para esta terra, quis também habitar no seio de uma família. O Filho de Deus, quando se faz homem dentro de uma família. Família é algo sagrado. Família é algo de Deus. É algo importante. Mas falar de família assim no geral não é uma tarefa fácil. E falar da própria família também, muitas vezes, não é uma tarefa fácil. Família também é algo muito delicado. E nós sabemos disso. Porque as nossas famílias não são a Sagrada Família. Na Sagrada Família tinha duas pessoas que não tinham pecado. Jesus, o Filho de Deus, não tinha como ter pecado, e Maria, sua mãe,
preservada também da mancha do pecado original. Mas as nossas famílias sim, tem muito pecado. E um sofre com o pecado do outro, né? Os pais sofrem com os pecados dos filhos, os filhos sofrem com os pecados dos pais, o esposo com o da esposa e vice-versa. E aí, então, nas nossas famílias também tem muito sofrimento. Muito sofrimento. Mas também isso para nós é motivo não só de sofrimento, mas é oportunidade de crescimento. Na família, nós temos oportunidade de crescer. E é o que nos convida São Paulo, na carta aos Colossenses que nós escutamos. Revesti-vos de sincera misericórdia, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Ninguém precisa sair por aí procurando onde crescer nessas coisas todas, né? Na própria família nossa, nós temos a oportunidade de crescer em todas essas coisas. Em misericórdia, em humildade, em mansidão, em paciência, na arte de suportar o outro e também de perdoar o outro. Na nossa família, nós temos oportunidade de crescer em todas essas coisas. Na nossa família, Deus te dá a oportunidade de praticar tudo isso. Porque as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais machucamos também. E as pessoas que mais nos amam também são as pessoas que mais nos machucam. E por isso, dentro de tantas famílias, existe tanto sofrimento. São poucas as famílias, poucas e muito abençoadas famílias, que não têm coisas importantes para resolver. Dores importantes para resolver. Mas toda família tem alguma dor importante que precisa ser resolvida. E por isso hoje, todas as leituras vêm nos trazer dicas de ouro. Eu quero convidar vocês que estão aqui na missa hoje, para depois em casa pegar as leituras de hoje na liturgia diária e meditar. Porque todas essas leituras trazem dicas de ouro da palavra de Deus para a nossa família. Vamos falar um pouquinho de cada aqui. A primeira leitura do livro do Eclesiástico destrinchava o que significa o quarto mandamento: honrar pai e mãe. E aqui trazia vários temas importantes. Ser compreensivo com os nossos pais, ser caridoso com os nossos pais, perdoar também. Na vida adulta, quando a gente chega na vida adulta e começa a perceber a complexidade da vida, a gente tem a oportunidade de se colocar no sapato dos nossos próprios pais. Porque conforme a gente vai crescendo, e aí as coisas podem ir se complicando na relação com os pais, guardamos mágoas, ressentimentos, com relação às decisões que eles tiveram, ao modo como nos criaram, como nos trataram. Tem famílias que são realmente bastante complexas, a situação é muito complicada, o pecado dos pais realmente foi muito grande, e aí então a mágoa é ainda maior. Mas quando a gente cresce, a gente tem essa oportunidade de compreender os nossos pais. De que pior que tenha sido a situação ali, nós temos a capacidade de entender o que aconteceu com eles, por que eles agiram assim ou assá, por que tomaram tal ou qual decisão. Compreender. Os nossos pais tiveram dificuldades semelhantes às nossas. Essa dificuldade que eu sinto hoje, meu pai teve uma dificuldade semelhante, ou até pior, ou até mais difícil, porque viveu em outra época, numa época em que não tinha toda a informação que nós temos hoje, numa época em que não tinha tanto psicólogo que nem tem hoje.
Às vezes é importante fazer uma terapia para curar as feridas com os pais. Não é vergonha nenhuma, é muito bom fazer isso. Se tem oportunidade, faça. Se tem possibilidade, faça. Se você precisa, faça uma terapia para curar essas coisas, para curar essas feridas no coração. E junto com essa parte mais humana, a parte de Deus, o perdão. O perdão. Que importante, o perdão aos nossos pais. Como é importante poder perdoar os pais, conseguir perdoar os pais se a gente precisa perdoar. O perdão vem de Deus, é Cristo quem perdoa tudo na cruz. É Ele quem possibilita que nós perdoemos os nossos pais. Compreender e perdoar. Se colocar no sapato e perdoar. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. A pessoa que mais sofre com a falta de perdão é a pessoa que precisa perdoar. Porque às vezes o outro nem tem ideia do quanto ele te machucou. Mas você sabe. E você, guardando essa mágoa, está só carregando um peso que não é teu. Está carregando um peso grande. E só o amor que vem de Deus é capaz de fazer você liberar esse perdão. Depois nós escutamos também a relação dos esposos. Que as esposas sejam solícitas, que os esposos possam amar as suas esposas na vida conjugal. Solicitude e amor. Isso vale para os dois. Solicitude e amor. Ser solícito é, em primeiro lugar, estar atento. Atento a quê? A necessidade do outro. Nós, nos nossos egoísmos, estamos muito atentos às nossas próprias necessidades. Mas e a necessidade do outro? Porque se um olha a necessidade do outro e não a própria, aí a coisa fica melhor. A coisa flui melhor. Qual é a necessidade de quem está do meu lado? Talvez eu não vou conseguir atender essa necessidade por completo. Mas o outro precisa saber também. Olha, isso que você precisa, eu sozinho não consigo. Mas estou tentando. Estou dando o meu melhor. Amor e solicitude na vida conjugal. Depois, a relação com os filhos. As leituras também falam, aqui em São Paulo, sobretudo, da importância dos pais animarem os seus filhos. Prepararem os seus filhos. Proteger é muito importante, ainda mais nesse mundo doido em que a gente vive. Os nossos filhos precisam de proteção. Mas mais do que proteção, os nossos filhos precisam aprender a lidar com as coisas. E por isso a importância dos valores que nós passamos em casa, a importância dos ensinamentos que nós passamos. Talvez o teu filho não está escutando agora, depois do primeiro, do segundo baque, talvez ele escute. Talvez os nossos filhos também precisam levar aí umas boas da vida para aprender que aquilo que nós ensinamos faz sentido. E nós mesmos passamos por isso, né? Talvez não escutamos os nossos pais no começo, mas depois que entendemos o porquê, aí sim a gente escuta. Todas essas dicas que a palavra de Deus dá para nós nessas leituras de hoje, dicas de ouro, dicas muito boas. Mas a maior dica aqui quem nos dá é São José, no evangelho que nós acabamos de escutar. São José, um santo importante para todos nós, um santo importante também dentro da nossa espiritualidade, do movimento de Schanstatt, que era o grande santo de devoção do nosso pai fundador, o padre José Kentenich, que levava o seu nome. Por isso São José também é um dos santos que está dentro do santuário ali, representado em uma imagem. São José, dizia o nosso pai fundador dizia assim, na verdade, né? Tomando Santo Tomás de Aquino. Todos os santos têm uma causa especial, na verdade? Tem uma intenção especial que eles nos ajudam. Quando a gente está com o nosso pet ali, doentinho, para quem que a gente reza? São Francisco, protetor dos animais. Quando estamos com uma causa impossível, para quem que a gente reza? Santa Rita, né? O pai fundador dizia assim, para São José a gente pode pedir tudo.
Para ele a gente pode pedir tudo, porque era o santo que mais viveu em comunhão com Nossa Senhora e com Jesus, no seio da Sagrada Família. A São José podemos confiar de modo especial as nossas famílias também. Quanto mais unidos estamos a São José, mais unidos estamos a nossa mãe e a Jesus. Agora, São José, no seio da Sagrada Família, era o único santo que não estava preservado do pecado. Era humano como nós e também sofria com os pecados como nós. Mas São José tinha algo especial. Era justo diante de Deus. Cumpria os mandamentos de Deus, os preceitos da lei. Mas, sobretudo, estava aberto à vontade de Deus. Estava conectado com Deus. O anjo visita, levanta, pega a mãe e o menino e parte. Na mesma noite, José levanta, pega o menino e parte. O anjo aparece de novo, levanta, pega o menino e volta. São José levanta, pega o menino e volta. Atento à vontade de Deus. Solícito à vontade de Deus. Então hoje nós podemos rezar a Sagrada Família e a São José de modo especial, pedindo sim por nossa família, mas sobretudo pedindo essa docilidade de entender e de cumprir a vontade de Deus na minha família. Eu não vou mudar quem está do meu lado. Eu não vou mudar nem pai nem mãe, nem filho nem filha, nem esposo nem esposa. Eu não tenho esse poder. Agora eu tenho o poder sim de entender o que Deus quer de mim na minha família. O que Deus está pedindo de mim na minha família. E cumprir essa vontade. Do mesmo modo como fez São José. Que nós possamos hoje então, na força da aliança de amor, aqui no santuário, pedir a nossa mãe e a São José essa intercessão por cada um de nós e por nossas famílias, para que nós aprendamos a fazer a vontade de Deus e assim melhorar a situação familiar que nós vivemos.